No coração pulsante de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos antigos às pontes de ferro, Ricardo Vasconcelos acordou com o telefone tocando como um alarme de incêndio. Aos 48 anos, o bilionário da tecnologia, dono de um império de apps que conectava o mundo, nunca imaginara que uma ligação de um advogado desconhecido o arremessaria num abismo de verdades enterradas. Senhor Vasconcelos, seu filho Miguel existe. E ele precisa de você agora. As palavras ecoaram como um trovão, rasgando o véu de uma vida solitária que Ricardo construíra com precisão cirúrgica, longe de amores perdidos e preconceitos que o moldaram em segredo. Ricardo largou o café, o copo se estilhaçando no mármore da cozinha panorâmica do seu apartamento encheado. Filho. Impossível. 20 anos atrás, em plena efervescência da Lisboa pré-euro, ele amara António com uma paixão que desafiava as sombras da ditadura moral que ainda pairava sobre Portugal. António, o artista de rua com olhos de azeitona e mãos que pintavam murais de liberdade nas paredes do bairro Alto, fora seu refúgio num mundo que sussurrava pecado para quem ousava amar além das normas. Eles sonharam com uma vida juntos, mas o destino cruel os separou. António fugira para o Brasil, grávido de um milagre impossível, ou assim Ricardo pensara naqueles dias de pânico e despedida. Agora, o passado batia à porta, e Ricardo, o homem que controlava algoritmos globais, sentia o chão sumir sob seus pés. Ele pegou o casaco, ignorando a agenda lotada de reuniões em Silicon Valley via Zoom. O advogado, Dr. Mendes, esperava-o num café discreto no Rossio, onde o sol de outono filtrava através das folhas das árvores centenárias. Miguel tem 18 anos, explicou o homem de terno cinza, deslizando uma pasta amarelada sobre a mesa de ferro forjado. António faleceu há um mês, num acidente de carro no Rio. Deixou uma carta. E o teste de DNA confirma, 99,9% de compatibilidade. Ricardo abriu a pasta com mãos trêmulas, e lá estava, uma foto de um rapaz magro, de cabelos escuros ondulados como os de António, olhos castanhos que ecoavam os seus próprios, mas carregados de uma tristeza que cortava como navalha. Miguel, criado por tias distantes no Porto, agora órfão e sozinho, enfrentando um mundo que o rejeitava por ser gay, como o pai fora um dia. O coração de Ricardo acelerou. Ele, que saíra do armário aos 30, após anos de casamentos falsos e herdeiros inventados para aplacar a família conservadora de Évora, construíra muralhas ao redor de sua sexualidade. Namoros discretos com homens como o chefe francês Laurent, que durara 2 anos antes de evaporar em ciúmes, eram o máximo que permitia. Mas um filho. Isso era uma brecha na armadura, uma chance de redenção que aterrorizava. Onde ele está? Perguntou Ricardo, a voz rouca. No Porto. Mas ele não quer saber de você. Diz que é tarde demais. As palavras do advogado foram um soco. Tarde demais para quê? Para abraçar o menino que carregava o sangue de seu grande amor. Ricardo pagou o café e correu para o carro, o Mercedes rugindo pelas ruas íngremes de Alfama, rumo ao norte. A viagem de trem para o Porto foi um suplício de 3 horas, com Ricardo revivendo memórias como flashes de um filme no ir português. Ele e António, dançando fado eletrificado em bares escondidos do cais do Sodré, rindo de piadas sobre a hipocrisia da igreja que abençoava casamentos héteros enquanto demonizava o deles. Um dia, teremos nossa família, prometera António, traçando círculos no peito nu de Ricardo sob lençóis de linho barato. Mas o medo venceu. A família de Ricardo, vinicultores tradicionais do Alentejo, ameaçara deserdá-lo. António, pressionado por amigos radicais que viam a gravidez como traição à causa que era, partira sem adeus. Ricardo construíra seu império como escudo, startups de IA que previam comportamentos humanos, ironia cruel para quem não previra sua própria paternidade. Chegando ao Porto, o ar salgado do Douro envolveu como um abraço fantasma. O endereço na pasta levava a um prédio decadente no Bonfim, onde grafites de arco-íris desafiavam a ferrugem das paredes. Ricardo subiu as escadas rangentes, o coração martelando. Bateu à porta do apartamento 3B, e após um silêncio eterno, ela se abriu. Lá estava Miguel, alto, desengonçado, vestindo uma camiseta desbotada do FC Porto com um pin de bandeira LGBTQ+ na gola. Seus olhos, idênticos aos de Ricardo, faiscaram com raiva. Você é o fantasma que meu pai mencionava nas noites de insônia. Vá embora. Não preciso de piedade bilionária. As palavras feriram como sal em ferida aberta. Ricardo estendeu a mão, mas Miguel a ignorou, virando-se para o interior escuro do quarto, onde pilhas de livros de poesia de Fernando Pessoa se misturavam a posteres de cantores que eram brasileiros. Eu não vim por piedade, disse Ricardo, entrando sem convite, o cheiro de mofo e café frio sufocando. Eu vim porque eu te devo uma vida. António era tudo para mim. Miguel parou, os ombros tensos. Ele me contou tudo. Como você o abandonou por dinheiro e status. Como fingiu que nada aconteceu enquanto ele criava um filho sozinho,
fugindo de olhares tortos no Brasil e voltando para cá só para morrer pobre. Lágrimas brotaram nos olhos do rapaz, e Ricardo sentiu o mundo girar. Abandonado. Ele fora o abandonado, o traído. Mas ali, perante o fruto de seu amor perdido, as defesas ruíram. Eles sentaram no sofá poído, o silêncio pontuado pelo ribombar distante do Douro. Miguel, com voz entrecortada, contou sua história, a infância no Rio, onde aprendera a amar meninos em segredo, escondendo beijos atrás de praias de Copacabana, a volta ao Portugal pós-casamento gay, mas ainda impregnado de preconceitos sussurrados em escolas católicas. Eu namorava o João, um garoto do time de futebol. Até que o pai dele descobriu e nos separou com ameaças. Agora, sou só eu e as tias que me olham como se eu fosse uma mancha na família. Ricardo ouviu, o peito apertado. Seu próprio coming out fora um escândalo em Évora, com a mãe rezando novenas e o pai cortando laços. Eu entendo, murmurou. Mas podemos mudar isso. Juntos. Naquela noite, contra todas as expectativas, Miguel aceitou o jantar. Eles caminharam pelas ruas de Pedra do Porto, o vinho do Douro fluindo como bálsamo. Ricardo falou de sua solidão em Lisboa, dos apps que conectavam estranhos mas não curavam corações partidos. Miguel riu pela primeira vez, um som que ecoava o riso de António. Mas o idílio foi breve. No dia seguinte, uma mensagem anônima chegou ao celular de Ricardo: fique longe do garoto, ou sua família secreta vira escândalo nacional. Alguém sabia. O jogo começara. Dias se transformaram em semanas, e Ricardo, pela primeira vez em décadas, cancelou voos para conferências em Davos. Ele alugou um apartamento amplo na Foz do Douro, com vista para o Oceano Atlântico que batia furioso contra as rochas, espelhando o tumulto em seu peito. Miguel mudara-se para lá relutantemente, carregando uma mala surrada cheia de vinis de Caetano Veloso e um violão afinado em lá menor. Não pense que isso é permanente, avisara o rapaz, mas seus olhos traíam a curiosidade e, talvez, um anseio por raízes. Ricardo mergulhou na reconstrução com a precisão de um engenheiro. Contratou tutores para Miguel cursar design gráfico na Universidade do Porto, sonhando em ver o talento artístico do filho florescer como o de António. Jantares caseiros viraram ritual, bacalhau à brás preparado por Ricardo, que confessou nunca ter cozinhado para ninguém além de si mesmo. Eu era o rei do delivery em Lisboa, brincou, enquanto Miguel devorava o prato, elogiando com um, não é ruim para um playboy tech. Risos ecoavam, mas por baixo, camadas de tensão se acumulavam. Miguel testava limites, saindo à noite para bares que era no centro histórico, voltando com cheiro de gin e histórias de fuertes efêmeros. Você não aprova, provocava, e Ricardo, engolindo o medo de perda, respondia, aprovo você. Só tome cuidado. O conflito irrompeu numa noite chuvosa de novembro, quando Miguel chegou machucado, um olho roxo, o lábio partido. Briga de bar, murmurou, mas Ricardo, farejando a verdade como um app de detecção de mentiras, pressionou. Foi homofobia, não foi? Diga-me. Lágrimas misturadas à chuva caíram enquanto Miguel confessava, um grupo de skinheads no Ribeira, gritando viado, e socando por puro ódio. Eu lutei, pai. Como o António me ensinou. Mas dói. A palavra pai escapou como um sussurro, e Ricardo o abraçou pela primeira vez, o corpo rígido do filho amolecendo no peito largo. Naquele momento, o bilionário jurou vingança, não com punhos, mas com justiça. Ele contatou advogados especializados em direitos LGBTQ+, prometendo processar os agressores até o osso. Mas o passado não perdoa facilmente. Uma visita surpresa de Sofia, a ex-mulher de fachada que Ricardo usara aos 25 para encobrir sua orientação, bagunçou tudo. Ela chegara de Évora com malas de azeite e vinhos familiares, os olhos afiados como facas de cozinha. Ouvi boatos, Ricardo. Um rapaz no Porto. Filho bastardo. Sofia, agora viúva e devota, via o divórcio como uma ferida aberta. Miguel, espiando da cozinha, sentiu o veneno. Ele acha que sou uma aberração, como você. Ricardo defendeu o filho com fúria contida, mas Sofia largou a bomba. Sua mãe está morrendo. Quer ver você antes de partir. E esse segredo? Vai destruí-la. O dilema rasgou Ricardo, família de sangue ou família escolhida. Enquanto isso, um raio de luz surgiu na forma de Lucas, um barista de 22 anos no café da Ribeira onde pai e filho frequentavam. Moreno, com sardas salpicadas pelo sol do Minho e um sorriso que iluminava como faróis no Douro, Lucas servia latas com desenhos de corações em espuma. Miguel o notara primeiro, curando ao pedir um pastel de nata. Ele é fofo, confidenciou a Ricardo numa caminhada pela ponte de Dom Luís I, mas e se for só curiosidade? Portugal mudou, mas o medo ainda mora aqui. Ricardo, vendo ecos de seu jovem eu em Miguel,
incentivou: o amor não é filho. É risco. Vale a pena. Semanas depois, o primeiro beijo aconteceu sob as luzes do São João, fogos estourando como confetes de destino. Lucas, filho de pescadores, abraçara sua bissexualidade abertamente, mas alertou: minha família é conservadora. Pode haver tempestade. A tempestade veio mais cedo. A mensagem anônima evoluíra para e-mails, fotos granuladas de Ricardo e António nos anos 90, tiradas por um stalker invisível, ameaçando vazar para a imprensa cor-de-rosa. Você construiu isso na mentira. Perca tudo ou perca o garoto. Ricardo, paranoico, instalou câmaras no apartamento e contratou um investigador particular, um ex-policial que era chamado Vasco, que cheirava a tabaco e segredos. Alguém próximo sabe, concluiu Vasco após dias de rastreio. Talvez da sua velha guarda familiar. O medo se instalou, mas também uma aliança. Miguel e Lucas formavam um trio improvável com Ricardo, cozinhando noites de discussão sobre identidade, de Stonewall a casamentos em Lisboa, de Zeca Afonso a Pablo Vittar. O clímax da primeira fase veio no Natal, quando Ricardo levou Miguel a Évora para enfrentar a mãe doente. A casa senhorial, com vinhas serpenteando como veias antigas, cheirava a jasmim e luto. Dona Maria, frágil na cama de docel, estendeu a mão trêmula. Meu filho. E quem é este? Ricardo engoliu seco: minha família verdadeira, mãe. Miguel é seu neto. E ele é gay, como eu. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo crepitar da lareira. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado dela. Eu sabia. Sempre soube. E rezei errado. O perdão veio como chuva no Alentejo seco, mas Sofia, à espreita, sussurrou a Miguel: ele te usará e descartará, como fez com todos. A semente da dúvida plantada, Miguel fugiu para o jardim, ligando para Lucas em pânico. De volta ao Porto, Ricardo descobriu o traidor. Vasco identificara o IP dos e-mails como vindo do escritório de Sofia. Ela quer herança, explicou o investigador. Confrontado, Sofia negou com histeria: é pelo bem da família. Você e esse moleque vão nos arruinar. O escândalo explodiu na mídia local. Bilionário gay revela herdeiro secreto em drama familiar, e Ricardo, para proteger Miguel, anunciou publicamente sua paternidade numa entrevista no Jornal de Notícias. O amor não tem rótulos. Nem segredos merecem ódio. A nação dividiu-se: apoio de ativistas em manifestações arco-íris em Lisboa, ódio de trolls online e quando preconceitos rurais. Miguel, ferido pela dúvida, confrontou Ricardo: você me quer mesmo, ou sou só remédio para sua culpa? A briga ecoou pelas paredes da Foz, pratos voando como em fado trágico. Eu te quero porque você é eu, aos 18. Lutando pelo amor num mundo que esmaga. Ricardo gritou, lágrimas pela primeira vez. Miguel partiu, batendo a porta, rumo a Lucas, mas uma ligação desesperada de Vasco parou: os skinheads de antes. Eles trabalham para Sofia. Vão atrás dele agora. O pavor gelou o sangue de Ricardo. A caçada recomeçara. A neve rara do inverno portuense caía como confetes de um carnaval interrompido quando Ricardo disparou pelas ruas escorregadias da Foz, o asa do carro gritando direções para o armazém abandonado onde Vasco rastreara os agressores. Seu coração, outrora um relógio suíço de reuniões e deals, agora pulsava como tambor de batucada carioca. Miguel, o filho que mal conhecera, estava em perigo por causa de seus próprios fantasmas, e Ricardo jurara não repetir os erros do passado. Ele estacionou o SUV atrás de contêineres enferrujados, o vento uivando do Atlântico como lamento de sereia. Vasco o esperava na sombra, revólver ao cinto, olhos de falcão. 3 caras lá dentro. Armados com paus e ódio barato. Miguel foi atraído com uma mensagem falsa de Lucas. O nome do namorado de Miguel cortou Ricardo como navalha. Ele pensara que o amor do rapaz era Porto Seguro, mas o mundo que era em Portugal ainda navegava águas traiçoeiras, onde apps de paquera viravam armadilhas e olhares de rua, sentenças. Eu entro primeiro, disse Ricardo, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Vasco protestou, mas o bilionário já corria, o casaco de casmer se encharcando na neve derretida. O armazém fedia a óleo e mofo, ecos de risadas cruéis reverberando nas vigas de ferro. Ricardo avistou Miguel acorrentado a uma coluna, rosto inchado, mas olhos flamejantes. Deixa-o ir, berrou, avançando. Os skinheads, tatuagens de cruzes celtas nos braços, carecas brilhando sob lâmpadas penduradas, viraram-se com grunhidos. O veado rico veio salvar o filhote. Que famíliazinha tocante. O líder, um brutamontes chamado Rui, brandiu um cano de ferro. A briga foi caótica, socos trocados como em ringue de boxe ilegal, Ricardo, treinado em jiu-jitsu particular, derrubando um com rasteira precisa.
Mas números prevaleciam, um golpe o jogou ao chão, visão borrada. Foi Miguel quem virou o jogo. Com a astúcia herdada de António, o rapaz usou o canivete escondido no boot para cortar as cordas, saltando sobre Rui com um grito primal. Pelo meu pai. Pelo amor que vocês nunca entenderão. O caos culminou em sirenes, Vasco chamará a polícia, e os agressores foram algemados sob luzes azuis piscantes. Pai e filho se abraçaram no chão frio, neve infiltrando-se pelas frestas, um laço forjado no fogo da adversidade. Obrigado por vir, sussurrou Miguel, e Ricardo, ofegante, respondeu, sempre. Você é minha âncora. De volta ao apartamento, com curativos e chá de camomila, a verdade sobre Sofia emergiu. Vasco apresentara provas, gravações de ela contratando os homens via um intermediário no submundo de Évora, motivada por ganância e ódio internalizado de uma juventude sob o salazarismo. Ela era minha muleta, não minha vilã, murmurou Ricardo, devastado. Miguel, limpando o sangue seco do queixo, tocou o braço do pai. Família não é sangue perfeito. É escolha. E eu escolho você. O telefone tocou, Lucas, histérico, correndo para o apartamento. O reencontro foi lágrimas e beijos castos, Lucas jurando lealdade eterna, eu te amo, Miguel. E respeito seu pai por te proteger. Mas a calmaria era ilusória. A prisão de Rui e comparsas explodiu na mídia, ligando o ataque à conspiração familiar contra herdeiro gay de bilionário. Jornais como o Público estampavam manchetes, preconceito mata, ataque a filho secreto revela fendas na sociedade portuguesa. Ativistas LGBTQ+ marcharam no Porto, cartazes com o rosto de Miguel simbolizando resistência. Ricardo, impulsionado, anunciou uma fundação, Vozes Escondidas, financiando abrigos para jovens que e campanhas anti-ódio, com Miguel como embaixador relutante. Eu. Falar em público. O rapaz riu, nervoso, mas aceitou, sua arte digital virando logo aos vibrantes de arco-íris entrelaçados com asas de fênix. Entretanto, o romance de Miguel e Lucas florescia como vinhas no Douro. Passeios de barco pelo rio, mãos entrelaçadas enquanto contavam sonhos, Lucas sonhava em abrir uma cafeteria inclusiva, Miguel em expor murais que eram em galerias de Lisboa. Mas tensões surgiam, a família de Lucas, pescadores devotos de Matosinhos, descobriram namoro via fofocas da paróquia. Ele é bom rapaz, mas isso é contra Deus, disse o pai ao telefone, e Lucas, dividido, confidenciou a Miguel, eu te amo, mas perco tudo se insistir. O conflito ecoava o de Ricardo e António, um ciclo de amor versus tradição que Portugal ainda lutava para quebrar. Ricardo, vendo o filho sofrer, convidou Lucas para um jantar formal na Foz. Sob velas e vinho verde, ele falou abertamente, eu perdi o amor da minha vida por medo da família. Não deixe isso acontecer com vocês. O pai de Lucas, convidado relutantemente, sentou-se rígido, mas as palavras de Ricardo, sobre redenção, sobre Dona Maria perdoando na cama de morte, amoleceram o homem. Talvez Deus a ame de formas que não entendo, murmurou, e um aperto de mãos selou trégua frágil. Miguel, aos prantos, beijou Lucas ali mesmo, um gesto de vitória pequena mas doce. Enquanto isso, em Lisboa, Ricardo reconectava com velhos aliados. Ele visitou o Bairro Alto, onde murais de António ainda resistiam à gentrificação, traçando dedos sobre as cores desbotadas. Lá, encontrou Inês, uma lesbiana ativista dos anos 80 que fora amiga de António. Ele te amava até o fim, disse ela, entregando uma caixa de cartas nunca enviadas. Palavras de António fluíam como poesia, Ricardo, nosso filho carrega sua força. Não o perca como perdeu. Lágrimas caíram, e Ricardo jurou honrar aquilo, expandindo sua fundação para incluir memoriais a amores perdidos na ditadura. O ano virava, e com ele, um novo conflito. Miguel recebeu uma bolsa para estudar arte em Lisboa, mas hesitava. E você? E Lucas? Ricardo, orgulhoso, empurrou, vá. Construa pontes, não muros. A despedida no trem foi agridoce, pai e filho abraçando sob a estação de São Bento, azulejos contando histórias de heróis. Mas no trem, Miguel encontrou uma carta anônima, seu pai mente sobre António. Venha ao Brasil por verdade. O veneno de Sofia persistia, mesmo presa. O mistério se aprofundava, puxando-os para um vórtice transatlântico. O avião para o Rio de Janeiro decolou ao amanhecer, o sol nascendo sobre o Tejo como uma promessa relutante. Ricardo e Miguel sentavam lado a lado na classe executiva, o ar-condicionado zumbindo como abelhas inquietas. Lucas ficara no Porto, prometendo visitas, mas o adeus no aeroporto fora carregado de silêncios, cuide-se, amor. E traga verdades que nos unam, dissera o rapaz, beijando Miguel com urgência. Agora, pai e filho voavam para o coração do passado de António,
guiados por aquela carta enigmática que Vasco confirmara autêntica, mas sem remetente claro. Porque o Brasil agora, murmurou Miguel, folheando fotos antigas na pasta. Ricardo, olhando pela janela às nuvens como algodão doce, respondeu, porque respostas não esperam. E eu não perco você de novo. O rio os recebeu com caos tropical, o calor úmido de Copacabana colando camisas às peles, vendedores ambulantes gritando água de coco, enquanto o Pão de Açúcar vigiava como sentinela. Eles se hospedaram num hotel boutique em Ipanema, onde o mar lambia a areia como amante impaciente. Inês, a amiga de Lisboa, os conectara com Clara, irmã mais nova de António, uma terapeuta que vivia em Botafogo com sua esposa e 2 filhos adotivos. Bem-vindos à família estendida, disse Clara na varanda florida, servindo caipirinhas sem açúcar. Seus olhos, espelhos dos de Miguel, transbordavam compaixão. António falava de vocês o tempo todo. Vocês eram sua luz. Ao redor da mesa de madeira de Jatobá, histórias fluíram como o samba e quando das ruas. Clara revelou o que a carta sugeria. António não fugira por rejeição, mas por um segredo maior. Durante a gravidez, ele descobrira uma traição de Ricardo, uma noite bêbada com uma colega de trabalho anos antes, que plantara dúvida sobre lealdade. Ele pensou que você o trocaria por uma vida normal, explicou Clara, voz suave. Mas amou você até o fim. Escreveu essas cartas para libertar Miguel da raiva. Ricardo, o peito oprimido, leu as páginas amareladas, confissões de amor eterno, pedidos de perdão por partir, visões de uma família reunida em Lisboa. Miguel, lágrimas escorrendo no copo, sussurrou, ele me ensinou a perdoar. Agora eu entendo. Mas o idílio carioca foi interrompido por uma reviravolta sombria. Enquanto exploravam o Cristo Redentor, um homem se aproximou, alto, bronzeado, com sotaque lusófono misturado a português brasileiro. Ricardo Vasconcelos. Eu sou Eduardo, ex-namorado de António Pós. Você. O nome caiu como bomba. Eduardo, agora galerista em Lapa, convidara-os para uma exposição privada. Lá, entre telas vibrantes de favelas arco-íris, ele revelou, António morreu não só no acidente. Ele lutava contra um câncer, escondido para não preocupar Miguel. E eu? Fui o ombro que ele precisou, mas nunca substituí você. Ciúme fescou em Ricardo, mas Miguel, perspicaz, viu além, você o amava. Ajude-nos a honrá-lo. A exposição virou ritual de cura. Miguel pintou ao vivo, traços de azul tez misturando-se ao verde da floresta da Tijuca, simbolizando pontos sobre oceanos de dor. Eduardo, tocado, confessou um segredo final. Sofia contatou-me meses antes da morte de António. Queria provas para chantagear Ricardo. Ele recusou, mas ela tem aliados aqui. A teia de intriga se estendia ao Brasil, e Ricardo, furioso, ligou para Vasco, cave mais fundo. Essa víbora não para. Enquanto isso, o tempo no rio tecia laços inesperados. Miguel reencontrou amigos de infância que dançando forró em festas de Lapa, enquanto Ricardo, caminhando sozinho pela praia de Leblon, refletia sobre sua própria jornada, de homem closeted a pai assumido, pronto para amar abertamente. De volta a Portugal, o escândalo com Sofia escalou. Solta sob fiança, ela processara Ricardo por difamação, alegando campanha de destruição familiar. O tribunal em Lisboa virou circo midiático, com repórteres acampados na entrada do Palácio da Justiça. Ricardo testemunhou primeiro, voz e quando no salão de azulejos, ela atacou meu filho por ódio e ganância. Eu construo família, não a destruo. Miguel, ao lado, apertou sua mão, um gesto de solidariedade que calou os murmúrios. Mas o golpe veio de Sofia, ela exibiu cartas falsificadas, alegando que Ricardo abandonara António grávido por ambição. Ele é monstro disfarçado de vítima, gritou ela, olhos flamejantes. O júri hesitou, e Ricardo, desesperado, invocou a fundação. Ativistas lutaram as ruas, cantando hinos de direitos, enquanto Lucas voou de Porto para apoiar Miguel, seu beijo público na escadaria um ato de rebeldia romântica. A virada veio com Eduardo, voando do rio como testemunha surpresa, eu vi as cartas verdadeiras. Sofia forjou isso. Provas digitais derrubaram a acusação, e ela foi reconduzida à prisão, o rosto pálido como cera. Vitória amarga, pois Ricardo sussurrou a Miguel, perdemos uma tia, mas ganhamos justiça. Primavera brotou em Lisboa, e com ela, renascimento. Miguel instalou-se no ateliê em Belém, perto do Mosteiro dos Jeronimos, onde pintava séries sobre amores escondidos, telas de casais que eram entrelaçados em padrões de azulejos, vendidas em leilões para a fundação. Lucas juntou-se a ele, a cafeteria dos sonhos abrindo no Chiado com o nome Arco do Amor, servindo cafés com arte local. Ricardo, orgulhoso, financiou tudo, mas o vazio persistia. Aos 49, ele ansiava por companhia própria.
Num evento da Fundação no Lisboa Factory, conheceu Tomás, um professor de literatura de 42 anos, com barba grisalha e olhos que citavam Camões como flertes. Tomás, abertamente gay e viúvo de um parceiro perdido para a AIDS nos 90, cativou Ricardo com debates sobre os Lusíadas e identidade que era em Portugal. Você reconstrói famílias, eu ensino a sonhar com elas, disse ele, e um jantar seguiu, mariscos no Time Out Market, risos fluindo como vinho do Dão. Mas dúvida pairava. Miguel, protetor, questionou, ele é real, ou mais um app de conexão? Ricardo, vulnerável, confessou, época de arriscar, filho. O primeiro beijo veio sob as luzes do 25 de Abril Bridge, o Tejo testemunhando. Contudo, uma sombra final se aproximava. Dona Maria, recuperada milagrosamente, convidou a nova família para Évora. Lá, entre vinhedos, ela revelou um testamento alterado, legava tudo a Ricardo, condicionado a abraçar o amor verdadeiro. Mas Sofia, de prisão, enviara um último veneno, um áudio vazado, distorcendo palavras de Maria como homofóbicas. O escândalo reacendeu ódios online, ameaças chegando ao ateliê de Miguel. Eles vêm por nós, disse Lucas, trêmulo. Ricardo, Tomás ao lado, jurou, não sozinhos. O verão escaldante de Lisboa transformava o ar em xarope dourado, mas no ateliê de Belém, o clima era de monção. Miguel pintava furiosamente, pinceladas vermelhas como sangue fresco sobre tela branca, exorcizando o áudio vazado que ecoava em fóruns neonazistas, velha católica repudia neto viado. Falso, gritava a verdade, mas o dano estava feito, pichações anti-gay no Arco do Amor, clientes fugindo da cafeteria de Lucas. Eu não aguento mais fugir, desabafou o rapaz numa noite de insonia, aninhado nos braços de Miguel sob o teto de gesso rachado. Talvez devêssemos ir para o Brasil, recomeçar. Ricardo, alertado por Tomás durante um piquenique nos Jardins da Estrela, sentiu o pânico subir como maré alta. Ele, que domara impérios digitais, agora via seu legado desmoronar por mentiras digitais. Não vamos recuar, declarou numa reunião de emergência na sede da Fundação, um loft industrial no cais do Sodré lotado de ativistas. Vasco, com laptop fumegante, rastreara o vazamento. Sofia usou um hacker de Évora, um primo distante. Eles visam o testamento. Tomás, com sua calma professoral, sugeriu, contra-ataque com história. Uma live, vulnerabilidade como arma. Miguel, olhos inchados mas determinados, assentiu, pelo António. Pelo amor que sobrevive. A live foi agendada para o Rocio, sob o olhar estoico da estátua de D. Sebastião, símbolo de desaparecimentos míticos, irônico para uma família ressurgindo das cinzas. Centenas se reuniram, bandeiras arco-íris tremulando ao vento salgado, enquanto câmaras do Correio da Manhã transmitiam ao vivo. Ricardo subiu ao palanque improvisado, microfone na mão trêmula, Tomás ao lado como âncora silenciosa. Minha mãe, Dona Maria, não odeia. Ela errou, como todos, mas escolheu o amor. Então, via zoom do leito em Évora, Maria apareceu, voz fraca mas firme, meu neto Miguel é bênção. Minha família é amor, não ódio. Desafiem as mentiras com verdade. Lágrimas coletivas caíram quando Miguel abraçou a tela, Lucas sussurrando meu herói. O impacto foi sísmico, hashtags Família Vasconcelos viralizaram, celebridades que eram como a drag queen Larré prestando apoios, e o hacker foi preso em raid noturno. Sofia, isolada na cela, quebrou, uma confissão gravada admitindo fabricações por vingança contra o pecado. O testamento se confirmou, vinhedos do Alentejo virando sede de retiros LGBTQ+, para jovens em crise. Ricardo, aliviado, convidou Tomás para a colheita, onde uvas esmagadas sob pés descalços simbolizavam liberação. Você me faz acreditar em segundas chances, confessou Ricardo, beijando sob estrelas do sul, o cheiro de terra fértil misturando-se a promessas. Mas para Miguel e Lucas, o paraíso era frágil. Uma oferta tentadora chegou, uma galeria em São Paulo queria expor as pinturas de Miguel, com Lucas gerenciando um pop-up da cafeteria. É escape, argumentou Lucas, mas Miguel hesitava, olhos no horizonte de Belém. E meu pai? Acabamos de nos encontrar. O dilema culminou numa discussão acalorada no terraço do ateliê, o sol poente tingindo o Tejo de laranja. Amor não é prisão, gritou Lucas, e Miguel, ferido, retrucou, mas família é raiz. Portas bateram, e na manhã seguinte, Lucas partira para Matosinhos, um bilhete, me encontro no meio do caminho, ou perco você. Ricardo, sentindo o eco de suas próprias perdas, mediou. Ele levou Miguel de carro pelo interior, parando em conventos de Óbidos e praias de Nazaré, revivendo rotas de juventude com António. O amor verdadeiro não corre, dança, aconselhou, parando no mirador onde o Atlântico rugia. Miguel, inspirado, ligou para Lucas, vem para Lisboa. Vamos construir aqui,
com raízes novas. O reencontro foi no Castelo de São Jorge, muralhas antigas testemunhando votos renovados, um anel simples de prata trocado ao pôr do sol, não casamento, mas compromisso que era, flexível como o fado. Outono trouxe colheitas duplas, a exposição de Miguel no Mato lutou, críticos elogiando a alma portuguesa reinventada através do prisma LGBTQ+. Lucas expandiu a Arco do Amor para filiais em Coimbra, empregando jovens trans. Ricardo e Tomás oficializaram uma cerimônia discreta no Chiado com amigos e família estendida, Inês do Brasil, Clara via videochamada, até Eduardo como padrinho improvável. As famílias que escolhemos brindaram com Porto Tawny, o doce amargo da vida em taça. Contudo, uma última reviravolta testou-os. Durante a festa, Vasco irrompeu, Sofia fugiu da prisão. Rumores de vingança final. O pavor coletivo gelou o ar, mas Ricardo, com Tomás ao lado, declarou: ela não nos define mais. Horas depois, a polícia a capturou num motel de Setúbal, exausta e quebrada, murmurando arrependimentos. No julgamento final, ela pediu perdão a Miguel: eu temia o que não entendia. Ele, magnânimo, visitou-a: perdão não apaga, mas cura. Sofia, tocada, doou sua parte herdada à fundação. Inverno findava, e com ele, o ciclo. Ricardo, agora avô honorário com o anúncio de adoção de um menino que era por Miguel e Lucas, olhava o tejo da varanda encheado. Tomás lia pessoa ao seu lado: tudo vale a pena se a alma não é pequena. A família, tecida de fios partidos e costurados com amor, pulsava forte, prova de que em Portugal, terra de saudades e renascimentos, o coração gay podia reconstruir mundos. Anos se entrelaçaram como videiras maduras no Alentejo, e Lisboa, eterna amante caprichosa, testemunhava o florescimento da família Vasconcelos. Ricardo, aos 52, vendia parte de sua empresa para focar na fundação, que agora abrigava centros em Faro e Coimbra, salvando almas que de abismos que ele próprio escalara. Tomás, seu porto seguro, publicava um livro sobre narrativas que na literatura portuguesa, dedicando-o ao homem que me ensinou a amar sem parênteses. Suas noites eram de vinhos e versos, corpos entrelaçados em lençóis de linho, conversas profundas sobre paternidade e legado. Miguel e Lucas, casados numa cerimônia civil no Cartacho em 2028, criavam o pequeno Afonso, um órfão de 10 anos resgatado de um abrigo no Algarve, com cachos loiros e um talento precoce para desenhar dragões arco-íris. A casa em Belém ecoava risos, o ateliê de Miguel virando estúdio familiar, onde Afonso rabiscava ao lado do pai, Lucas cozinhando feijoadas veganas na cozinha aberta. Somos prova viva, dizia Miguel em palestras TEDx, sua voz agora confiante, e quando o carisma de António. Exposições internacionais o levavam a Berlim e Nova York, mas sempre voltava ao Tejo, raízes profundas. Conflitos menores pontuavam o paraíso. Afonso, questionando sua adoção, chorava porque não sou de verdade, e Miguel, paciente, contava a história: família é a escolha, filhote. Como escolhi você? Lucas, expandindo a rede Arco do Amor para a Espanha, enfrentava burocracias homofóbicas em Madrid, voltando exausto mas vitorioso. Ricardo mediava, sua sabedoria de bilionário agora em conselhos de avô: lute com amor, não ódio. Dona Maria, centenária em espírito, visitava de Évora com cestos de figos, abraçando Afonso como o meu bisneto milagre, seu perdão completo. Um último teste veio em 2030, quando um documentário da RTP, Segredos do Tejo, a família reconstruída, reviveu o escândalo. Entrevistas com Sofia, agora voluntária em prisões para direitos humanos, humanizavam a vilã: meu ódio era medo. Hoje, sirvo o que feri. Mas trolls ressurgiram, deixando endereços, e Afonso, aos 15, enfrentou bullying na escola jesuíta de Lisboa. Eles dizem que sou falso, confidenciou ao avô Ricardo, que o levou ao Barro Alto, mostrando morais de António: falsos são eles, que negam amor. Você é eterno. A crise culminou numa manifestação familiar no Rossio: pai, filho, neto e maridos erguendo cartazes: amor sem segredos. A multidão, milhares fortes, cantou Grândola, Vila Morena, em versão Quier, e Afonso, microfone na mão, declamou um poema: de sombras a estrelas, tecemos nossa teia. A mídia global aplaudiu, e o governo português, pressionado, aprovou leis mais duras contra o ódio online. Agora, em 2035, Ricardo senta na varanda da casa em Cascais, o mar sussurrando segredos ao entardecer. Tomás lê ao lado, óculos escorregando no nariz. Miguel e família chegam para o jantar, Afonso agora artista promissor, correndo com desenhos. Risos enchem o ar, pratos de sardinha assada circulam. Olha o que construímos, diz Ricardo, erguendo a taça. De um filho secreto a uma linhagem de amores livres. O Tejo aprova, ondas aplaudindo. Em Portugal, onde fados choram e dançam, a família renasce,
gay, profunda, eterna.